Olá, meus amores! Olha eu aqui novamente para darmos sequência ao estudo da história do nosso Brasil. Vocês se recordam o que estudamos na aula passada? Nós falamos sobre o Tratado de Tordesilhas, que foi um acordo feito entre dois países. Quem se recorda? Isso mesmo! Portugal e Espanha fizeram um acordo para evitar briga por conta das novas terras descobertas. Então, após a divisão das terras, pelo Tratado de Tordesilhas, o rei de Portugal não teve muito interesse pelo Brasil, não. E sabe por quê? Porque ele estava envolvido com o comércio com as Índias, o comércio das especiarias, que vinha dando muitos lucros aos portugueses. Por isso, ele não se interessou muito pelas terras brasileiras. Mas, de repente, o rei começou a se interessar. Então, duas razões motivaram a se interessar pelas terras brasileiras. Uma das razões foi que ele soube que os espanhóis haviam descoberto ouro nas terras que pertenciam à Espanha, nas terras do Tratado de Tordesilhas. Então, quando o rei soube que havia ouro nas terras da Espanha, ele simplesmente começou a se interessar, E aí, simplesmente organizar expedições, viagens, mandar homens para poder explorar o nosso Brasil. E outro detalhe, os franceses estavam vindo saquear o pau-brasil. Ou seja, o Brasil estava entregue, não tinha fiscalização, não tinha pessoas morando. Então os franceses e até outros povos da Europa se achavam no direito de vir ao Brasil e simplesmente saquear o pau-brasil. E saíam com navios super carregados de pau-brasil, ok? Então, essas duas razões fizeram com que o rei tomasse providências. Foi quando ele simplesmente começou a enviar expedições, grupos de pessoas que vinham com um determinado propósito. Então, vamos começar aqui a conhecer as expedições exploradoras. Foram duas expedições exploradoras, tá certo? Que tinham como objetivo explorar riquezas no Brasil. A primeira expedição exploradora veio em 1501, tá? Ela foi enviada para percorrer todo o território brasileiro e descobrir se havia pau-brasil em sua extensão, tá? Quem comandou essa expedição foi Gaspar de Lemos. E aí ele descobriu que realmente a faixa litorânea, aquela parte da Mata Atlântica brasileira, realmente tinha bastante pau-brasil. Até aí, ok? E aí em 1503, o rei envia uma outra expedição exploradora para tentar descobrir se havia mais riqueza. E aí essa expedição foi comandada por Gonçalo Coelho e tinha um objetivo, era o de descobrir se aqui havia ouro e se haviam metais preciosos também, tá certo? Nesta viagem, nessa expedição, não foram descobertos pedras preciosas, nem ouro, nem outros metais preciosos, tá certo? Mas foi fundada uma feitoria, uma casa, onde se guardava o pau-brasil para evitar o saqueamento. Então o rei já preparou essa casa, chamada feitoria, para estocar, guardar o pau-brasil para vir depois buscar, tá bom? E assim evitar o saqueamento. Depois dessa segunda expedição exploradora, os contrabandistas continuaram a saquear o pau-brasil e o rei precisava agora tomar uma providência mais séria. Foi quando ele enviou a expedição guarda-costas, que como o próprio nome diz, guarda-costas está relacionada a fiscalizar. Essa expedição, que na verdade foram duas, vieram em dois momentos, tá? Em 1516 foi enviada a primeira, depois de 10 anos, em 1526, foi enviada uma segunda expedição guarda-costa. E qual era o objetivo? Qual foi o objetivo dessas expedições? Simplesmente era proteger o litoral contra os contrabandistas, certo? Quem liderou essas duas expedições foi Cristóvão Jacques.
Mas será que ele conseguiu atingir o objetivo proposto da expedição? Ele conseguiu proteger o litoral contra os contrabandistas? Não, não conseguiu. Sabe por quê? O nosso litoral é muito extenso, então ele não teve condições de proteger toda aquela faixa litorânea. E aí o rei continuou pensando de que forma poder resolver essa situação, pois o Brasil estava entregue, a saqueadores, a contrabandistas, e por mais que ele tenha enviado expedições guarda-costas, não conseguiu resolver. E aí foi quando ele decidiu colonizar o nosso Brasil. Foi quando ele enviou a expedição colonizadora. E quem foi o comandante dessa expedição? Nós temos aqui a imagem de Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza foi enviado com um objetivo principal, que era expulsar os saqueadores franceses. Mas ele também tinha o objetivo de formar vilas e povoados nesse Brasil. O Brasil precisava ser povoado para que de uma vez por todas os contrabandistas desistissem, de saquear, de tentar tirar as riquezas do nosso país. Então, com Martim Afonso de Souza foram trazidos colonos, que são pessoas que vieram de Portugal para morar aqui. Foram trazidos também cabeças de gado, animais domésticos também foram trazidos, sementes, materiais agrícolas, entre outros. Então o objetivo era colonizar, era povoar, era fazer com que pessoas viessem morar em nosso país, para assim o Brasil finalmente se tornar uma colônia. Então quando ele enviou essa expedição colonizadora, o Brasil se tornou uma colônia de Portugal. Então, com as cabeças de gado, as sementes e materiais agrícolas que foram trazidos, começou-se o trabalho com a agricultura e com a pecuária, e aí a evolução, começou a ter lucros, pequenos lucros, mas as vilas pequenas que foram criadas simplesmente desenvolviam esse tipo de atividade e a coisa começou a funcionar. E em 1532, uma grande vila, a principal e primeira vila, foi fundada por Martim Afonso de Souza, a Vila São Vicente, tá? Ela foi a primeira vila e ela deu super certo, sabe por quê? Porque simplesmente as plantações de cana-de-açúcar se adaptaram perfeitamente ao solo daquele lugar. Então, essa vila começou a prosperar, começou a crescer e o rei ficou muito feliz. Imaginem aí. Pronto, então o rei agora estava mais tranquilo, até porque os problemas em relação ao contrabandismo havia acabado, Então esses problemas haviam acabado e agora veio uma preocupação. O Brasil agora é uma colônia e precisa ser administrado. E agora é preciso pensar numa forma de administrar este país. E aí foi quando ele lembrou que conhecia, uma forma de governar um país que havia dado certo em outros lugares, que eram as capitanias hereditárias. Então o rei já teve essa ideia e pensou, vou dividir o Brasil em capitanias hereditárias, ok? Então, gente, este é o nosso próximo assunto, capitanias hereditárias. Vamos conhecer como era que funcionava esse sistema de governo, certo? Vamos entender direitinho e vamos também saber se deu certo ou não, ok? Então é isso, galerinha. Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem buscar informações no livro ou assistir novamente ao vídeo, ok? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula.